Boa tarde, meus pequenos estudantes! Quis fazer uma introdução nova. Glicosídeos cardiotônicos, inotrópicos ou se não digitálicos, é que eu vou falar hoje. Esses três nomes que podem ser dados para esse tipo de fármaco, tá? Ou é um glicosídeo cardiotônico, ou é um digitálico, eu prefiro chamar de digitálico, ou se não é um inotrópico. São fármacos que são usados para são fármacos que são usados para insuficiência cardíaca. Então, quando você tem uma insuficiência cardíaca, geralmente a gente usa eles. Tem 3 tipos de classe, só que essas classes todas têm a mesma função, ou possuem a mesma função, em que tem a digitoxina, a digoxina e a oubaína. A digitoxina, ela tem a meia-vida longa. Ela vai acabar em 7 dias. E é aplicada em via oral. Enquanto a digitoxina, o nome se escreve, é mais longo quando você escreve. Então, digitoxina, você associa, então, a duração meia-vida é mais longa. Digoxina já é mais curto. Então, meia-vida é curta. E enquanto a primeira é oral, a segunda, essa digoxina, pode ser tanto oral quanto intravenoso, a aplicação dela, tá? E como a meia-vida é curta, ela vai acabar, o seu efeito vai passar entre 2 a 4 dias, mais ou menos assim. E a oubaína, eu acho que ela também pode ser chamada de estrofantina G. Estrofantina G porque ela é tirada essa oubaína, ela é derivada da glândula do sapo. E ela também vai ter a meia-vida curta. Como que funciona a estrutura desses glicosídeos cardiotônicos? Você pode chamar, que nem eu havia falado, de glicosídeos inotrópicos ou digitálicos. Assim, eles possuem um anel. Na verdade, antes de eles possuírem um anel, eles têm um núcleo esteroide, em que esse núcleo esteroide, ele tem um anel lactona, vamos dizer assim, em volta dele, né? Aí, esse anel é chamado de aglicona. E é essa aglicona que é responsável pela função desse fármaco. Além disso, na estrutura do glicosídeo, a gente tem resíduos de açúcar, que vai formar parte da glicídica e vai dar solubilidade para isso. E uma coisa que na sua estrutura, isso é interessante para a prova de residência. A estrutura normal do glicosídeo, vamos dizer que tem uma molécula de hidrogênio. Isso faz com que a meia-vida se torne longa. A partir do momento que você adiciona uma hidroxila, um OH, nessa sua estrutura, ele vai ficar mais, vamos dizer, permeável. Ele vai ficar mais solúvel. Então, a sua meia-vida vai ficar curta. Então, a digitoxina, ela não possui esse anel de... Ela não possui a hidroxila, enquanto a digoxina, ela já vai ter essa hidroxila. Então, a estrutura vai possuir um núcleo esteroide com um anel lactona, que vai dar o nome de aglicona, essa glicona que é responsável pela função dos digitálicos. E, além disso, em sua estrutura vai ter resíduos de açúcar, que vai formar a glicídica, e vai dar dando solubilidade para esse fármaco. Uma coisa interessante é sobre em relação que a professora falou, em relação ao índice terapêutico. O que é o índice terapêutico? O índice terapêutico é uma relação entre o índice de funcionalidade, vamos dizer assim, o índice que o fármaco vai funcionar, é uma relação desse índice de solubilidade, de funcionalidade, com um índice de toxicidade. Os dois é 50%. Então, assim, fármacos que possuem o índice terapêutico alto são fármacos, vamos dizer, safes, né? São fármacos seguros, assim. Eles são mais eficazes. Agora, fármacos que possuem o índice de solubilidade menor, significa que são fármacos
menos eficazes, são fármacos menos seguros, porque assim, o que eu quero dizer com isso? Porque você errando apenas uma pequena dose desses fármacos que possuem índice terapêutico baixo, pode causar uma toxicidade no teu corpo, sabe? Isso é muito importante a gente entender. Continuando sobre os glicosídeos cardiotônicos, a gente tem alterações da insuficiência cardíaca crônica no nosso corpo. A insuficiência cardíaca, o nome já fala, o coração ele não é suficiente, ele não vai realizar seu papel principal, que é bombear sangue, ele vai ter um problema em bombear sangue. Então, quando o coração ele começa a falhar, a falhar na parte de bombear sangue, o corpo vai reagir com inúmeros mecanismos, tá? Para tentar compensar essa falha mecânica, né? Para tentar ver se o coração continue batendo para fornecer sangue, né? Senão você vai ter uma necrose, um infarto, você vai morrer, né? Então, assim, me perdi aqui. Então, ó, alterações funcionais. Quando o coração começa a falhar em sua função de bomba, o corpo reage com mecanismos compensatórios. Quais são esses mecanismos compensatórios? Um deles que a gente tem é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas ele só vai ser ativado quando o mecanismo compensatório principal não funciona, não consegue dar conta dessa falha de fazer com que o coração volte a bombear sangue e tudo mais. O principal deles está relacionado com o sistema nervoso simpático. Olha só. Pressão diastólica final vai aumentar. Então, vai aumentar o enchimento do ventrículo. Se aumentou o enchimento do ventrículo, maior será a contração. Então, esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é com os receptores beta-adrenérgicos. Lembra que eu falei em antihipertensivos sobre esses receptores? Os receptores beta-adrenérgicos, eles são estimulados, principalmente o beta-1, então você vai ter um aumento da frequência cardíaca, que vai aumentar a força de contração também. Simultaneamente, você vai ativar os receptores alfa-1, que são responsáveis pela constrição dos vasos, então vai ter uma vasoconstrição, que vai elevar, então você está aumentando a pressão arterial, está elevando a contração do coração, você está fazendo vasoconstrição, tudo para que empurre sangue para o coração, fazendo com que o coração tenha mais força para ele bombear sangue, para ele não falhar. Então, ó, os receptores beta-adrenérgicos são estimulados, a frequência cardíaca aumenta e a força de contração também. Simultaneamente, a vasoconstrição realizada pelos receptores alfa-1 são ativados, tem um aumento do retorno venoso para empurrar sangue. Aí já entra aqui no... Não sei se eu vou falar sobre isso aqui, porque isso aqui é mais específico de como realmente funciona os beta-adrenérgicos, essas coisas. Olha só. A noradrenalina age nos receptores beta-1. Vai elevar a concentração de AMP cíclico. Esse AMP cíclico ativa as proteínas quinases. Elas vão fosforilar os canais de cálcio. Então, vai liberar mais cálcio. Quando você libera mais cálcio, vai fazer com que a actina, miosina e troponina se agem conjunto, para que tenha essa contração do coração, sabe? Então, vai aumentar a contração cardíaca, aumenta o tônus venoso, a contração venosa, o retorno venoso também aumenta, resultado, pressão diastólica final aumenta. Isso tudo para tentar compensar o mecanismo dessa insuficiência cardíaca, sabe? Aí, esse é o mecanismo compensatório. Se esse mecanismo compensatório não funciona, se ele não conseguir corrigir o débito cardíaco é a quantidade de sangue que passa, né, pelos nossos vasos. Se ele não conseguir corrigir esse débito cardíaco reduzido, essa baixa
se baixa a quantidade de sangue, se baixa o fluxo sanguíneo passando pelas veias, o corpo vai responder com respostas compensatórias tárdias, que é um segundo mecanismo compensatório, só que o nome já fala, ele é tárdio. Então, ele só vai ser ativado quando o primeiro mecanismo compensatório, que é desses receptores alfa e beta, se não funcionarem, né? Exatamente, quando não consegue, depois que eles não funcionarem. Então, é um mecanismo compensatório tárdio. Que mecanismo é esse? Foi o que eu havia falado. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você vai ter, olha só, ativou o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Renina aumenta, converte a angiotensina 1, vai vir a enzima ECA, converte a angiotensina 2, que ativa a aldosterona, retenção de sangue, não, retenção de água, retenção de sódio, tudo para elevar a pressão arterial. Aí você elevando a pressão arterial, os baroreceptores vão ser ativados. Nossa, tá tudo aqui, peraí. Você elevando a pressão arterial, os baroreceptores são ativados, eles vão tentar aumentar esse débito cardíaco, sabe? Outra coisa que pode acontecer nesse mecanismo compensatório tardio é uma hipertrofia cardíaca. Hipertrofia é o aumento da... Hipertrofia é diferente de hiperplasia, tá? Hipertrofia é o aumento do volume do número de células. Se você tem uma hipertrofia cardíaca, então o número dos miocárdios, né, eles vão crescer assim. Então, o coração, o músculo do coração, vamos dizer assim, vai crescer, vai ter um espessamento, sabe? E isso tudo devido a essa maior força para contrair os átrios e os ventrículos para aumentar esse débito cardíaco, né? Outra coisa que acontece, vai ter um edema sistêmico, ou se não um edema pulmonar. Por quê? Na insuficiência cardíaca, o coração não funciona direito. Então, nossa, tem um mosquito aqui me perturbando. O débito cardíaco, ele vai estar reduzido, porque o coração pode até estar empurrando sangue, mas ele não vai estar empurrando todo o sangue, por isso que o fluxo sanguíneo diminui. Por ele estar empurrando pouco sangue, vai acumular sangue nos ventrículos. Se acumular sangue nos ventrículos, vai ter um edema, né? Então, dependendo de qual ventrículo, se for no ventrículo direito, por exemplo, você vai ter um edema sistêmico. Se for no ventrículo esquerdo, você vai ter um edema pulmonar. E você aumentando também a frequência cardíaca do coração, você aumenta o consumo de oxigênio. Então, esse mecanismo todo é para tentar compensar essa falha mecânica do coração. Então, recapitulando, meu coração lá tá batendo devagar. Tá com insuficiência cardíaca, ele tá muito lento para empurrar sangue. Muito lento. Não muito lento, a gente tá com pouca força para empurrar sangue. O que acontece? Meu corpo vai ativar o beta 1. O beta 1, ele aumenta a frequência cardíaca. Então, ele vai ficar assim. Você vai bater mais rápido para ver se empurra mais sangue. Aumenta também a contração do coração. Então, o coração vai estar assim. Mas isso, meu coração tá com insuficiência cardíaca. Aí tá lá. Aí, nisso, ativou o alfa 1. Então, lá vai ter a constrição dos vasos. Os vasos vão se contrair assim para empurrar mais sangue. Para aumentar, não empurrar mais sangue, mas aumentar a pressão do sangue. Isso tudo para compensar, para jogar sangue assim, né? O que pensa numa mangueira, né? Quando a mangueira tá sendo água, você aperta ela assim, o fluxo, a quantidade de água vai ser a mesma, só que a pressão vai sair maior, mesma coisa que acontece. Isso não adiantou, isso não aumentou meu débito cardíaco. Que mecanismo vai ser ativado? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai aumentar minha pressão arterial. Aumentou minha pressão arterial, os baroreceptores vão reconhecer lá e vai ver que aumentou também o débito cardíaco. O fluxo começou a passar mais sangue. Porque você está aumentando a pressão arterial, está aumentando o volume sanguíneo, né?
porque você está retendo mais água, mais sódio e tudo mais, aumentou o débito cardíaco. Esse é o mecanismo compensatório. Com o meu coração lá, tá com insuficiência cardíaca, tá trabalhando, vai acontecer uma hipertrofia aí, vai começar a crescer, assim, o meu coração. Não crescer o coração, mas o músculo do coração, sabe? Vai começar a se tornar mais espesso por causa desse mecanismo de você tá contraindo toda hora, se esforçando pra você contrair, sendo que o meu coração já tá com problema. Aí acontece essa hipertrofia, vai ter chances de acontecer o edema pulmonar, edema sistêmico. Se eu tô aumentando a força de contração, tô aumentando também o consumo de oxigênio, então eu tô gastando mais energia, sabe? Por enquanto é isso, peraí. Mecanismos. Como que funciona o mecanismo agora dos digitálicos? Isso eu expliquei como que funcionaria os mecanismos quando você tem uma insuficiência cardíaca. Agora, qual que é o mecanismo em si dos digitálicos? Olha só, a gente tem um sarcômero. O que é sarcômero mesmo, né, Clara? A gente tem, vamos dizer assim, a célula cardíaca, em que a gente tem o disco, acho que as linhas em Z, o disco em Z, alguma coisa assim. E o sarcômero é uma parte entre o disco em Z e o outro disco em Z. Seria essa partezinha aqui assim. O coração, para ele bombear sangue, ele encurta o sarcômero. Então, a contração é esse ato de encurtar. Se aproximou, tá encurtando, contraiu, sabe? Então, a mesma coisa. Ó, contraiu, juntou os sarcômeros. E esses sarcômeros, eles possuem inúmeros sítios de ligação. E um dos sítios de ligação que a gente tem, olha só, a gente tem vários, ó. A gente tem a bomba de sódio e potássio, a TPase. A gente tem a bomba trocadora de sódio por cálcio. A gente tem um canal de cálcio tipo L. A gente tem a cerca. Só tá escrito cerca no slide, mas eu não me recordo direito dos períodos passados, eu acho que é a cerca 2, talvez esteja errado. E tem o complexo actina, miosina e tropomiosina. Que isso tudo são os mecanismos de funcionamento do sarcômero, tá? De você contrair o sarcômero. Como que funciona, então, as dos digitálicos? Os digitálicos, eles vão inibir a bomba sódio-potássio ATPase. Se você está inibindo a bomba sódio-potássio ATPase, mais cálcio vai ficar presente dentro da célula cardíaca. Então, se você tem mais cálcio, lembra que o cálcio ele é muito importante para a nossa despolarização? O potássio, ele é importante para repolarização. Então, tem um potencial negativo lá. Com a entrada de cálcio, vai aumentar de negativo, vai ficar mais positivo. Isso vai ter o potencial de repolarização se ela está relaxada. Despolarizou, está despolarizando, vai ter a se preparar para contrair, até se contrair de vez. Então, quanto mais cálcio fica dentro das células cardíacas, então maior vai ser a contração, a contratibilidade. Esse é o efeito inotrópico. E toda vez que eu falar efeito inotrópico, é a força de contração, entendeu? Então, a força de contração vai aumentar. Esse é o mecanismo dos digitálicos. Eles vão inibir essa bomba de sódio e potássio, vai permanecer mais cálcio, então, dentro das células cardíacas para contrair mais. Aí, tanto que eu tenho um exemplo aqui da digoxina e da digitoxina. Outra coisa em que os digitálicos vão atuar é no NCX, que é a bomba trocadora de sódio por potássio. O nome já fala, ela vai trocar sódio por potássio. Então, mais potássio vai estar entrando dentro lá da célula, sabe? Outra coisa que a gente tem, só que aqui já não é função mais dos digitálicos, porque os digitálicos só vão inibir a bomba sódio-potássio ATPase e vai influenciar, acho que vai estimular nessa bomba trocadora de sódio por potássio. Outra coisa que a gente tem, então, é o canal de cálcio tipo L, que eu havia falado dele em antipertensivos. Porque aqui a gente vai ter, por exemplo,
o Verapamil e o Diltiazem. Eu tava dormindo, eu tava falando Diltiazem. O Verapamil e o Diltiazem, porque eles são fármacos antiarrítmicos em que eles vão atuar reduzindo a força de contração, não. Eles reduzem a força de contração e eles também vão fazer dilatação. Coisa que a gente não quer aqui, né? Porque a gente quer aumentar a força de contração. Porque, assim, o principal mecanismo dos digitálicos é aumentar a força de contração sem aumentar a frequência cardíaca, tá? Esse é o principal. Então, o canal o principal que a gente tem aqui, o canal de cálcio do tipo L, é os Verapamil e o Diltiazem. A cerca 2, ela é uma bomba ATPase transportadora de cálcio. Então, ela vai bombear cálcio para dentro do seu retículo sarcoplasmático para o próximo batimento. Isso também é importante, tá? Quando melhor ela funciona, então, quanto melhor ela funciona, melhor vai funcionar o coração. O coração ele vai relaxar bem, para depois ele se contrair bem. Outra coisa, isso são os sítios de ligação do sarcômero, tá? Tem o complexo actina-miosina, tropomiosina, em que o cálcio vai se ligar à troponina, que vai deslocar a tropomiosina para perto da actina. E isso vai fazer com que haja contração, que vai aproximar o sarcômero um do outro. Então é isso, pera, calma. Aliás, eu expliquei errado, ele não vai estimular esse NCX, né? Até pesquisei para conferir, porque eu sabia que eu tinha confundido. Ele vai diminuir esse NCX, porque olha só. Mecanismo, você vai estar inibindo a bomba só de potássio ATPase. Então, você vai aumentar a quantidade de sódio intracelular. O que acontece? Normalmente, esse NCX, ele vai trocar 3 sódios troca 3 sódios entrando por um cálcio saindo. Então, ia entrar 3 sódios e um cálcio sai, sabe? Com nitrogênio, já nem senti. Com o sódio, com o aumento do sódio intracelular, esse NCX ele funciona menos eficiente para retirar o cálcio. O que acontece? Permanece cálcio intracelular, aumenta o cálcio intracelular. Então, esse cálcio intracelular, mais interação com a actina-miosina, que favorece essa força de contração. Aí tem esse inotropismo positivo. Entendeu? Então, ó, como esse NCX, como você está inibindo, que ele é assim, vamos dizer que ele é como se fosse um cotransportador. Então, ao mesmo tempo que ele tiraria sódio, ele tiraria cálcio. Se você inibe a bomba sódio, potássio e ATPase, mais sódio vai permanecer dentro da célula. Então, esse NCX ele não vai conseguir funcionar direito, então mais sódio e mais cálcio vai permanecer dentro da célula. Mais cálcio, mais contração. Esse é o mecanismo dos digitálicos. Agora, como que funciona se você administrar um digitálico com insuficiência cardíaca e sem insuficiência cardíaca? Olha só, sem insuficiência cardíaca, olha só, o coração saudável, ele vai responder aos digitálicos aumentando o inotropismo. Mas o coração saudável, ele já consegue bombear sangue legal. Ele já tem a força de contração legal. Se você está aumentando mais o inotropismo, os baroreceptores, eles vão perceber que vai acontecer um aumento da pressão arterial, né? Não concorda comigo? Os baroreceptores vão perceber esse aumento da pressão arterial, o que não é correto. Aí eles vão responder fazendo com que haja o quê? Uma constrição arteriolar e venosa. Então, vai ter um aumento pós-carga. O aumento pós-carga, se eu não me engano, ele é que o ventrículo vai gerar mais pressão para ejetar o sangue, sabe? Aí, o que acontece?
como você vai ter uma constrição arteriolar, o débito cardíaco ele vai reduzir. Se reduzindo esse débito cardíaco, você vai reduzir a frequência cardíaca e você vai ter uma maior retenção venosa devido ao acúmulo de sangue pelo baixo débito cardíaco. Vou explicar porque ficou meio confuso. Olha só. O coração saudável, ele já consegue, que nem eu falei, consegue bombear o sangue lá normalmente. Peraí, deixa eu beber água, que eu tô com sede. Eu aproveitei e pesquisei aqui para explicar melhor. Porque eu anotei de um jeito, mas eu já perdi total meu raciocínio do que eu tinha entendido. Olha só, isso é o efeito dos digitálicos quando você não tem uma insuficiência cardíaca. Primeira coisa, o coração bate normal, tem a força de contração, tem o inotropismo normal. Você faz o uso de digitálicos e o objetivo dos digitálicos é aumentar esse inotropismo. Então, vai aumentar o inotropismo, o coração vai se contrair mais forte. Quando o coração se contrai mais forte, a pressão arterial aumenta. O mecanismo normal que o corpo responde com essa pressão arterial alta é ativar os baroreceptores, e estes faz vasoconstrição. Quando você... esse reflexo do baroreceptor, ele ativa, aumenta o tônus simpático vascular e aumenta o tônus parasimpático. Quando você aumenta esse tônus simpático vascular, você tem uma vasoconstrição, e você aumentando o tônus parasimpático, você vai diminuir a frequência cardíaca. Por isso que a frequência cardíaca decai. Porque, e isso vai funcionar tanto para aqueles que possuem insuficiência cardíaca, tá? Então, a frequência cardíaca cai. Consequências. Você vai ter uma vasoconstrição arteriolar, que não eu falei, com essa ativação do tônus simpático. Se você tem uma vasoconstrição, vai aumentar a pós-carga. O que é a pós-carga? A força que o ventrículo tem para injetar sangue. Então, o ventrículo vai ter que fazer mais força para ele expulsar sangue. Mesmo o coração batendo forte, o sangue vai encontrar uma certa resistência devido a essa vasoconstrição para injetar sangue. Então, o débito cardíaco vai diminuir. Vamos dizer que vai estar passando pouco fluxo sanguíneo, certo? Por causa dessa vasoconstrição. Além do mais, por você ter diminuído esse débito cardíaco e vai estar vai ter uma diminuição, vamos dizer assim, do fluxo sanguíneo, entre aspas, tá? Então, você vai ter uma retenção venosa, vai ter um acúmulo de sangue que você vai reter mais sangue, sabe? Às vezes vai reter mais sangue. Então, é mais ou menos isso. Então, olha só. Coração saudável responde aos digitálicos, aumentando o inotropismo. Coração saudável consegue bombear bem o sangue. Então, o inotropismo aumenta, vai aumentar essa contração do coração, pressão arterial aumenta, os baroreceptores são ativados, você vai ter uma constrição arteriolar, que vai aumentar a pós-carga, que diminui o débito cardíaco. A frequência cardíaca também diminui, porque você vai ter ativação do parasimpático, e você vai ter uma retenção venosa, um aumento da retenção venosa, devido ao acúmulo de sangue por diminuição do débito cardíaco, sabe? Agora, como que funciona, finalmente, né? Como que funciona como que o corpo responde aos digitálicos com insuficiência cardíaca? Vai ser tudo ao contrário do outro. O coração não tá funcionando bem, então o que vai acontecer? O inotropismo aumenta. É o objetivo esse é o objetivo dos digitálicos. Então, o inotropismo aumenta
o coração vai fazer força para contrair. Como aqui o coração já tem falha, aqui não vai acontecer da pressão arterial aumentar, né? Porque o coração já tá falhado. Então, o inotropismo ele vai agir como se o coração já tivesse. O inotropismo ele vai agir como se o coração fosse normal, sabe? Então, aumentou o inotropismo, você vai aumentar a força, o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que passa por minuto nas artérias, né? Com essa falha do coração, o organismo responde diminuindo o tônus arteriolar, que não é ativado os baroreceptores, né? Então, você vai diminuir o tônus arteriolar, vai ter uma vasodilatação para passar mais sangue, para empurrar mais sangue, para bombear mais sangue. A pós-carga diminui, porque vai estar passando mais sangue para o ventrículo, então não tem necessidade dele fazer tanta força assim. Vai ter um maior retorno venoso, né? Porque vai estar passando mais sangue, então mais sangue vai estar retornando. A pressão arterial diminui, não vai ter necessidade dela aumentar, né? Porque os baroreceptores não vão ativar assim. Vai ter uma diminuição da retenção, porque não vai ter acúmulo de sangue. E o tônus vagal cardíaco, ele vai aumentar. Se você aumentou o tônus vagal cardíaco, vai ativar lá ai, meu Deus. Você vai ativar o sistema parasimpático, que vai diminuir a frequência cardíaca, sabe? A maneira que os digitálicos vai agir de não aumentar a frequência cardíaca é justamente você ativando o sistema parasimpático. Passaram aqui, me distraí total. Nem sei se eu falei certo. Só repetindo mais uma vez que eu perdi meu raciocínio, né? Olha só, o uso do digitálico sem insuficiência cardíaca. Aumenta o inotropismo, que aumenta a pressão arterial. Os baroreceptores percebem essa pressão arterial alta. Aí o reflexo vagal aumenta, né? O parasimpático aumenta, que faz com que nossa, que uma abelha, tá? Que a frequência cardíaca diminui. E isso aumenta a vasoconstrição arteriolar. Esse é o mecanismo dos baroreceptores. Resultado, apesar do inotropismo, o débito cardíaco cai, porque a pós-carga fica alta. O uso dos digitálicos agora com insuficiência cardíaca. O coração está fraco, o digitálico vai aumentar o inotropismo, que aumenta o débito cardíaco. Isso vai melhorar a perfusão, porque vai reduzir a ativação do sistema nervoso simpático, vai ativar o parasimpático, então a frequência cardíaca diminui, e vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com isso, consequência, os vasos vão relaxar, pós-carga relaxa, pré-carga também, então menos resistência, o ventrículo ejeta mais sangue eficientemente, né? Então, os digitálicos, eles vão melhorar o débito e a perfusão cardíaca, tá? O débito cardíaco e a perfusão, o que reduz a atividade simpática crônica. É isso que leva a vasodilatação e queda da pressão arterial. Essa parte aqui dos digitálicos, eles vão ter relação com justamente aquele mecanismo compensatório que eu falei, do mecanismo compensatório do sistema nervoso simpático, dos beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, e com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eles vão influenciar nisso, né, porque vai diminuir. Né, porque eu falei com insuficiência cardíaca, com falha do coração, eles aumentam, então diminui. Agora, quando você não tem... Quando o coração já tá bem, o que vai influenciar nisso é os baroreceptores, sabe? Eu até me confundi nisso um pouco. E olha só então, ó. Sem insuficiência cardíaca, os baroreceptores, eles vão diminuir o simpático e vai aumentar o parasimpático. Então, a frequência cardíaca diminui. Com insuficiência cardíaca, não vai ter necessidade de manter o sistema simpático e muito menos o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o sistema simpático decai e tem a prevalência do parasimpático. Por isso que a frequência cardíaca cai. Entendeu? Não aumenta. Então, os digitálicos, resumindo isso tudo, eles aumentam a força de contração sem aumentar o débito cardíaco,
por reduzir o sistema simpático e aumentar o parasimpático. E olha só, gente, tem uma parte no slide que fala assim que, olha só, quando você reduz porque assim, você está reduzindo o simpático, né? Então, você vai estar reduzindo o disparo do nó sinusal. Quando você reduz o disparo do nó sinusal, você acaba diminuindo, consequentemente, o disparo do nó atrioventricular. E a função do nó atrioventricular não é já retardar o impulso elétrico, para dar tempo dos átrios e do átrios se fechar, tempo dos ventrículos se abrir? Então, isso retarda. Então, tipo assim, se você já está retardando o nó atrioventricular, se você está retardando o impulso sinusal, então vai ter a diminuição da passagem do impulso elétrico para o nó atrioventricular. Isso é bom para dar tempo do coração funcionar direitinho, né? Se você faz uso desses fármacos, por exemplo, com o verapamil e o diltiazem, que eles também já têm a função de diminuir esse impulso elétrico, né? Você não concorda comigo que você vai demorar mais para o coração bombear sangue? Então aí você vai ter um problema, né? Aí você tem o risco de você ter um bloqueio AV, um BAV grave, entendeu? Porque ambos diminuem a frequência cardíaca, né? Há risco de você ter uma bradicardia excessiva, senão uma insuficiência cardíaca agravada. Então, não é bom você fazer o uso de digitálicos com o verapamil e o diltiazem, tá? Fiquem aí. Tá acabando, gente. Efeitos diuréticos. Como é que funciona o diltiazem? Como que funciona os digitálicos com efeito diurético? É usado em pacientes com insuficiência cardíaca, obviamente, e anasarca, que é um edema generalizado, que é um edema pelo corpo em todo, né? A melhora do débito cardíaco vai levar ao aumento do fluxo renal. Isso vai reduzir o sistema parasimpático e reduz o sistema renina-angiotensina aldosterona. Aí vai fazer com que você urine mais. Tanto que no slide tem uma coisa que pacientes com insuficiência cardíaca costumam urinar, eu acho que é 300 ml por dia. Acho que é 300 ml por dia. A partir do momento que eles usam os digitálicos, eu acho que eles começam a urinar até 2 litros por dia, se eu não me engano. Acho que é. Eu acho que em relação à urina mesmo. Porque aqui só tá... enfim. Porque isso aumenta uma maior filtração glomerular, né? Então, você tem maior formação de urina. Intoxicação. Que fatores que são riscos para você ter uma intoxicação por digitálicos? Idade avançada, um infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, hipotiroidismo, hipercalemia, hipomagnesemia, hipocalemia, alcalose. E tem os distúrbios eletrolíticos, né? Uma hipercalcemia, hipomagnesemia, E quais são as manifestações? O que mostra que você houve uma intoxicação por digitálicos? Neurológica, que vai aparecer alteração do paladar. Você também não vai conseguir ter uma percepção direito das cores. Você vai ter cefaleia, o paciente vai ter uma visão turva. Isso neurológico, tem outros, tá? Em relação gastrointestinal, anorexia, náusea, vômito. Cardiovascular, que é o mais importante, você vai ter uma extrasístole, né? Então, você vai ter um batimento extra. E você também vai apresentar taquicardia, uma taquicardia ventricular paroxística. Aí, o tratamento de intoxicação digitálica é um manejo rápido, que sempre a gente faz quando um fármaco tá dando mal, remova o fármaco. Se o fármaco tá dando problema, remova o fármaco. Sabe? E outra coisa você fazer é administrar cloreto de potássio,
porque ele pode causar o bloqueio cardíaco, né? Então vai evitar que você tenha uma taquicardia, né, por exemplo, ou uma extrasístole. E é isso. Espero ter ajudado. Um grande beijo para vocês.